A gente tem 40 anos que antecederam essa, hoje, consensual crise em saúde mental. Né? Ela foi produzida por um conjunto de fatores. Né? Um primeiro fator é a crença que não foi exatamente assim, criação e obra de psiquiatras exclusivamente, né? Mas uma crença muito forte de que problemas mentais são, no fundo, problemas cerebrais. Então, se você tem uma depressão, isso é uma espécie de diabetes mental ou cerebral. Né? Você não produz direito serotonina, então você compensa a serotonina com um antidepressivo, ou a dopamina, ou a GABA, ou o cortisol, ou enfim, qualquer outro elemento endócrino ou neurotransmissor. Né? E isso não é falso, né? Existe uma correlação, mas que se disseminou como o quê? Os seus sofrimentos, eles não têm que ver com a vida que você leva, com a forma como você os escreve, eles não são tratados pelas interações com o outro, eles são uma coisa que te acontece vinda, talvez, da genética, distantemente, foi um acaso na sua vida. Isso é péssimo, né? Isso, 40 anos acreditando nisso, fez com que as pessoas fossem assim, se entrevando, fossem se demitindo do fato de que se a gente não cuida de conflitos, se a gente não se reposiciona em relação às nossas contradições e sofrimento, eles tendem a aumentar, né? Se a gente usa, e aí um segundo fator, né, duas estratégias que vieram junto com esse discurso, que é a seguinte: diante de conflitos, a gente modula a realidade ou a paisagem mental. Então você lida com o conflito criando-se uma sensação de harmonia, de bem-estar, de conforto, você sensorializa a contradição em vez de pensá-la como algo que pode ser eventualmente produtivo. Pode não ser, pode ser improdutivo. Né? Assim como diante de algo que é conflitivo na realidade, a gente recuou um pouco em relação à ideia de transformar a realidade. Né? É mais simples, já que a realidade se expandiu também digitalmente, se afastar de zonas conflitivas. Né? A epidemia de personalidades esquivas que a gente tem hoje. Né? Então, depois da crise imobiliária nos anos 2008, o neoliberalismo ele passa a ser assim, a forma que a gente tem aí de capitalismo disponível, mas a gente sabe que ele não cumpre o que ele promete, que é não intervenção do Estado na economia. Né? Os americanos foram lá e salvaram os bancos. Né? As políticas de austeridade praticadas, né, durante a crise europeia, elas não realizaram aquilo que devia ter realizado. Então há um recuo de confiança. Assim como há um recuo de confiança quando você diz: cadê os marcadores biológicos? Não encontramos. Na próxima vez a gente entrega. Tem uma violação de expectativa em relação a isso. Por outro lado, os processos que a gente viu aí de transformação no desejo, na linguagem, no trabalho, eles fizeram com que a gente aumentasse a nossa expectativa de uma vida boa, de uma vida com menos sofrimento. Né? Não era isso que está sendo prometido? Vamos lá, há um certo progresso que a gente vai curar a depressão, vai curar os transtornos mentais. Então, o nosso sofrimento ele é também relativo às expectativas que a gente tem. Então, chegou na boca do caixa, as expectativas estão lá em cima, e o que a gente encontrou são vidas, assim, às vezes um pouco melhores, às vezes um pouco piores, 7 ou 8 diagnósticos, muito sofrimento relacional, perda de intimidade, aumento de solidão. Você diz, deu ruim, né? Vamos pensar modos de criação, né? As famílias de geração Y, que são herdeiras em maio de 68, né? Enquanto os pais que se formaram nesse momento, eles justamente embarcaram nesse processo com uma grande expectativa de que, assim, o que eu quero para os meus filhos é que eles sejam felizes. Né? Minha geração não tinha essa expectativa em primeiro plano. O primeiro plano era
arruma um emprego para você, não seja desonesto, cumpra as suas obrigações, seja alguém trabalhador, cuide da sua família, enfim, ideias, vamos dizer assim, muito menos pretensiosas do que, olha, o que eu espero de você é que você seja feliz. Ou seja, todos os momentos em que você não está feliz são momentos em que alguém fez alguma coisa errada, porque você cumpriu sua parte. Então agora você quer feliz. Cadê o feliz? Não está rolando. Está, de certa forma, comprometido pelas ilusões, né, que foram inventadas aí em nome desse excesso de felicidade. Isso faz parte desses 40 anos, em que formas de nomeação do sofrimento, elas foram se banalizando, elas foram se popularizando. Então hoje, dificilmente um paciente chega a um psiquiatra ou um psicanalista sem ter o seu autodiagnóstico. Isso é novidade, isso não era assim lá atrás, né? Lá atrás, você tinha medo de ter um diagnóstico. Hoje, isso faz parte da maneira como você se entende, né? Então, sou depressivo, sou ansioso, faz parte da tua identidade isso, né? O que, de certa forma, é um efeito rebote do que a gente estava falando, né? Que é o discurso psiquiátrico que ia nos levar para uma descrição cerebral de nós mesmos. Como não tem outro, o que vem são discursos pseudo-cerebrais, né? Depressão, ansiedade, pânico, sem falar nos diagnósticos populares do tipo baixa autoestima, bullying, trauma usado de uma forma um pouco vasta. Isso é um efeito assim inesperado, né? Que não tem assim uma liderança específica, uma instituição, alguém por trás dizendo faço assim, são experimentações que começaram a acontecer de uma forma mais ou menos espontânea de 5 anos para cá, né? Quando é um processo que foi inaugurado pelos psicanalistas. Muita gente diz, psicanálise é uma coisa atrasada, só tem no Brasil. Só tem no Brasil, mas é também do Brasil que estamos exportando essa novidade para fora. Porque os psicanalistas começaram a perceber exatamente a chegada dessa espécie de pane, né, na saúde mental, e começaram a se descobrir em condomínios e se descobrir nesse gap talvez maior, mais denso aqui no nosso país, e começaram de forma assim errática e assistemática a ir para a praça. Então, escutar o sofrimento das pessoas. Isso hoje é um movimento social que vai do norte ao sul do Brasil. Você vai no interior de Goiás, tem uma clínica aberta, você vai em Maceió, tem uma clínica aberta, você vai em Aracaju, você vai no interior da Paraíba, tem clínicas abertas. É um movimento social, é um acontecimento que de grandes proporções, é muita gente envolvida, alguns dão mais certo, outros dão mais errado, tem fórmulas dos mais diferentes tipos, né? Alguns cobram alguma coisa, outros não cobram. É uma ótima pergunta essa, né? O Estatuto da Divulgação Científica na área de saúde mental, psicanálise e psicoterapia. Porque quando a gente começou esse canal, falando nisso, há 3 anos, isso era uma iniciativa para tentar diminuir a posição assim, de condomínio em que as universidades estavam se colocando, né? Então, você tinha um saber erudito, em algumas áreas competindo em primeiro nível, participando do sistema de publicações, do circuito internacional da ciência, com pouquíssima relevância para a divulgação, né? A transmissão desse saber para as pessoas comuns, né? Havia uma pouca um tanto de articulação, assim, quem conseguia fazer com políticas públicas, isso é muito interessante, mas muitas áreas ficaram excluídas da capacidade de participar de políticas públicas, e a psicanálise inclusive, porque, mas os protocolos, as aproximações, o trabalho conjunto era ainda muito, muito distante, né? Então, creio que aqui houve um equívoco sério da nossa política de
de incentivo, né? No meu departamento era criticado por fazer divulgação científica, por assinar colunas, por produzir muitos textos e intervenções como essa que a gente está fazendo aqui, porque isso desequilibrava a conta no relatório Sucupira-Capes. Porque isso gerava muitos papers de baixa qualidade, divulgados em, sei lá, revistas B1, C. Isso fazia mal para o departamento. Ou seja, uma perda completa, né, de consciência do que nós estamos fazendo, quem é que paga a nossa conta, para que serve o que a gente faz, e virando as caras para essa crise de saúde mental, chegando e você publicando papers no exterior, porque, bom, esses que são importantes, e o meu departamento, se olhar o meu currículo lá, pago todas as contas nesse sentido, não estou reclamando para defender qualquer tipo de improdutividade, mas de descaramento na nossa política de divulgação científica, que agora chegou à conta, né? E claro que foi uma mudança, né, que a gente enfrentou inesperada na posição da ciência, mas estamos desguarnecidos para alguém dizer que nas universidades então se planta maconha, que não se faz nada, porque vocês não... Porque tem um grão de verdade nisso, que nós viramos as costas para as pessoas comuns. Nós não falamos mais uma linguagem compreensível. Nós parecemos figuras arrogantes que estamos no Olimpo tentando dizer quem é e como devem ser as coisas. Isto foi um equívoco. Né? Não há nada que nos proibisse de sermos bons publicadores, termos os nossos papers e valorizar aqueles que, por um motivo ou por outro, querem se dedicar ao debate público, querem se dedicar à transmissão e generalização de certos saberes preventivos, no caso da saúde mental, né? Esclarecedores, mas, bom, perdemos esse tempo e agora eu acho que é preciso um reposicionamento, inclusive, do que é ciência, né? Que ficou tão nebuloso a ideia de que, como na ciência, a ciência comporta várias posições, então eu quero a minha também, põe aí o criacionismo, põe aí, sei lá, terra plana, né? E quando a gente se depara com o efeito desse tipo de retórica, de como essa retórica ela vai longe quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em cultura, né? Temos que pensar aí que uma parte disso foi descuido, foi excesso de concentração, né, da pesquisa científica num certo modelo de relação com a sociedade, né? Precisa ser revisto, sim.